Seja muito bem-vindo a mais um review. Eu sou o Pedro Pamplona e hoje vamos falar deste livrinho aqui de Mark Galli, publicado pela Mundo Cristão. Tenho muita coisa para falar sobre ele, pontos positivos e negativos, e esse aqui é um tema bem interessante e polêmico. Então assiste esse vídeo aí até o final para conhecer mais desta obra. Muito bem, vamos falar deste livro aqui chamado Quando Foi que Começamos a Nos Esquecer de Deus? Raízes da Crise Evangélica e Esperança para o Futuro. Eita, olha só a pergunta que o autor Mark Galli está fazendo aqui. Quando foi que começamos a nos esquecer de Deus? É um livro, então, crítico, que traz uma abordagem crítica sobre a igreja evangélica. Claro que o Galli está falando do contexto americano dele, mas esse livro vai falar conosco aqui também no Brasil, porque os contextos evangelicais entre Brasil e Estados Unidos são parecidos em muitas coisas. E principalmente naquilo que Galli vai aqui, criticar, eu entendo que é parecido também, pelo menos em alguns fatores. E você vai já entender, ok? Quem é o Mark Galli e por que ele é apto para escrever sobre isso? Mark Galli, ele é ex-editor-geral da revista Christianity Today, que é a maior revista evangélica, se não me engano, do mundo. Dos Estados Unidos, então deve ser do mundo. Então ele conhece muito igreja, ele visita o país e visita as igrejas do país e fala em vários tipos de locais diferentes. Então é alguém que sempre lidou com essa ala evangélica na sua totalidade. E aí ele saiu dessa revista, da edição da revista, em 2020, mas enquanto ele escreveu esse livro, ele estava lá, e por isso ele é alguém que tem essa visão mais macro do evangelicalismo norte-americano. E esse é um livro publicado pela Mundo Cristão aqui no Brasil. Ele tem 230 páginas aproximadamente. É um livro de uma leitura bem fluida, fácil, tá? Qualquer pessoa pode ler. E é um livro que o Mark Galli vai então trazer uma crítica, e é sobre essa crítica que eu gostaria de conversar aqui com vocês. Então, vamos entrar no tema? Eu peguei aqui algumas citações do Galli que eu marquei e eu gostaria de ler elas com vocês. Okay? Então, este livro parte da seguinte crítica que o Mark Galli vai fazer. Na página 13, na introdução, ele diz o seguinte: já há algumas décadas, como comprovam meus textos, tenho notado que o cristianismo em meu país tem se mostrado cada vez menos interessado em Deus e cada vez mais interessado em executar boas ações para Deus. Olha a frase agora dele. Aprendemos como sermos eficazes para Ele a ponto de não precisarmos mais dele. Já deu para perceber que o Galli está criticando um tipo de ativismo para Deus, dito para Deus, que se esquece de Deus. E esse é um problema real. Ele está certo na crítica dele. E ele está certo aqui que muito do evangelicalismo tem se esquecido de Deus em nome disso. E aí, ele vai começar definindo quais são as marcas do movimento evangelical. E para ele, Mark Galli, ele identifica como marca histórica do movimento uma ênfase no relacionamento pessoal com Deus, uma ênfase no estudo da Bíblia e da Bíblia como palavra de Deus, e uma ênfase também na propagação do Evangelho, na evangelização. E para o Galli, a igreja tem perdido esse elemento principal que regula os outros, que é essa ênfase no relacionamento com Deus, no desejo por Deus, na busca por Deus. Para o Galli, o evangelicalismo norte-americano tem perdido essa característica por conta desse ativismo. E é algo que nós vemos no Brasil também acontecendo. É algo que eu já vi muito pessoalmente acontecer. E você entrar no serviço à igreja, no ativismo, na missão que ele vai já falar, e nós esquecemos da relação com Deus, da vida de devoção a Deus, da vida de adoração a Deus. Então é uma crítica para mim válida, e ele está certo nesse sentido. É um ponto a ser criticado.
A crítica dele se torna mais específica e na página 42 ele vai dizer algo que é polêmico. E eu vou ler e depois eu digo a minha opinião. Ele diz assim: quando a missão se torna o ponto focal da vida cristã, acredito que a vida irá inevitavelmente degenerar em uma vida religiosa ativa e ocupada, vazia de Deus. Veja a crítica do Galli. Quando a missão se torna o foco da vida cristã. Ele está dizendo então que não é para ser o foco. Porque ter a missão sempre em primeiro lugar vai nos tornar ativistas. Nós vamos estar ocupados e vai nos esvaziar de Deus. E o Galli, para mim, ele tem um ponto importante aqui. Ele tem um ponto importante que é importante não só nos Estados Unidos, mas no Brasil. Que muitos fizeram da missão o grande fator diário de trabalho e o principal fator da vida da igreja. E assim como o Galli, eu concordo que não é. E que quando nós tornamos o principal fator de vida da igreja, de motivo da igreja existir, isso é problemático. E é claro que a missão é muito importante. É claro que Jesus nos deu essa missão, a grande comissão. Inclusive eu discordo do Galli aqui, porque ele vai dizer que aquela grande comissão foi só aos apóstolos que estavam ali, só aos líderes que estavam naquele momento. Eu acho que não, foi para toda a igreja. Eu considero isso muito importante. É um dos principais fatos e fatores da vida da igreja, mas não é o principal. E eu concordo com o Galli aqui. E aí no capítulo 3, ele vai trazer uma crítica específica dentro dessa visão que ele tem, que é a crítica à mentalidade missional da igreja. E eu sei que esse é um termo que já foi muito escrito sobre ele, que há vários proponentes da ideia missional da igreja, e é uma visão de igreja que tem muita coisa boa que pode contribuir, tem muita visão boa, leitura boa do mundo, leitura boa da igreja, né? Enfim. Mas aqui ele vai criticar a ideia missional e ele faz uma crítica ainda mais específica ao livro do Christopher Wright, que trata da essência da igreja, a missão de Deus, né? Interessante que quem critica esse livro às vezes é muito mal visto. E eu acho que esse livro merece críticas mesmo, e eu fiquei positivamente surpreso de encontrar o Galli criticando a ideia missional e criticando esse livro do Christopher Wright, que, de novo, tem coisas boas, mas eu acho que ele erra na essência, porque a missão da igreja, porque a essência da igreja, vamos dizer assim, não é a missão, nem a essência da Bíblia, eu acredito, né? Por mais que faça parte, me faça parte importante, estou sempre frisando isso. E aí ele traz essa ideia de que a igreja tomou para si que o principal papel dela é a missão, e que a ideia missional misturou com essa missão não só a pregação do evangelho, mas o tornar o mundo um lugar melhor. E o Galli vai bater pesado nisso, de que essa ideia de que a igreja existe para tornar o mundo um lugar melhor, em todas as suas esferas, todas as suas áreas, é aquilo que tem nos feito esquecer de Deus, é aquilo que nos afastado, nos esvaziado de Deus. Ele vai criticar muito isso, que a igreja não foi feita para tornar o mundo um lugar melhor. Que isso acontece, lógico que a igreja contribui para isso, com certeza, mas não é a principal missão da igreja e nem a essência da igreja. E de novo, isso para mim é um ponto muito positivo do livro. Essa visão está presente no Brasil também, e é problemática para mim. É problemática para mim. Esse lado missional de a igreja se tornar um lugar que vai tornar o mundo um lugar melhor, e colocar toda a força da igreja nisso é muito problemático. Eu já vi isso acontecer, eu já vi uma igreja degenerar por causa disso. O púlpito ficar aguado, a doutrina se perder, porque a relação com Deus, a santidade esfriar, porque nós estamos ali tentando tornar o mundo um lugar melhor e colocando nossas forças nisso e sendo ativistas nisso. E o Galli está batendo nisso, para mim, de forma correta. E eu não esperava que ele fizesse isso no livro, mas ele fez. E foi muito bom. E o que ele vai propor, e aí eu vou deixar para você ler o livro,
é que na essência da igreja está a relação com Deus e a relação com a igreja. É a devoção a Deus, a adoração a Deus e a unidade ali desse ambiente de devoção e adoração com a comunhão dos irmãos em relação a Deus. Essa é a essência da igreja. É para isso que a igreja existe em primeiro lugar. E a missão depende disso, não o contrário. Então, a igreja não tem essa grande missão e não existe em primeiro lugar para tornar o mundo um lugar melhor. E eu concordo demais com o Galo. Por isso eu acho esse livro muito necessário para você ler. Ok? Então leia esse livro. A minha crítica ao livro fica por conta de que eu esperava mais do Galo. Eu esperava mais, uma crítica mais que trouxesse mais dados, mais casos práticos que ele viveu e que ele, na solução, trabalhasse mais a ideia de uma eclesiologia mais saudável, né? E eu acho que faltou isso nele, por mais que o livro aqui na parte da solução seja bom, né? Ele vai falar das megas igrejas, de pequenos grupos que se perderam no propósito. Ele vai aqui dar a orientação dele. É bom, mas eu acho que ele poderia ter trabalhado um pouco mais, ser mais, talvez, aprofundado, ter uma resposta mais complexa para isso. Para mim ficou faltando aí uma resposta exatamente mais profunda e mais complexa e casos mais práticos para ele dar. Eu estava esperando por isso, mas mesmo com esses pontos negativos, é um bom livro para você ler. Fica aqui a minha recomendação. Esse vídeo já está ficando grande demais e esta é a minha opinião sobre esse livro. É uma crítica muito válida. Eu acho que ele poderia criticar outros fatores também. Esse aqui não é o único fator que eu vejo do evangelicalismo esquecendo de Deus, mas é uma crítica muito boa que vai desembocar, né, a nossa visão de evangelho social, das teologias identitárias e outras coisas, outras pautas que às vezes tomam muito tempo da igreja, estão tomando a essência das igrejas e isso é problemático. Então, no Brasil isso acontece também e é um bom livro para nós lermos aqui. A Mundo Cristão acertou muito em trazer este livro para o português, para o nosso contexto brasileiro. Tá bom? Então fica aqui a minha indicação. Se você já leu, deixa um comentário aqui, fala da tua opinião. Se você não leu também, diz aí o que você acha daquilo que eu falei aqui. E não se esqueça de se inscrever neste canal, dá o seu like aí para fortalecer o vídeo e o nosso trabalho. E é isso, eu te vejo então no próximo vídeo aqui no review. E que Deus te abençoe, que Deus abençoe as tuas leituras. Valeu!